No vídeo de hoje a gente fala um pouquinho sobre teologia canônica, na visão de um dos autores mais prolíficos do mundo contemporâneo no Adventismo. Um autor tão bom que tem recebido uma excelente acolhida no meio evangélico em geral. Você está no canal Todavia, aqui a gente fala sobre a fé cristã no mundo contemporâneo. Se você não conhece nada desse canal, fica aqui a oportunidade para que depois desse vídeo você assista a outros conteúdos aqui na sequência. Se você já entra na categoria de visitante recorrente, eu convido você a se unir de vez ao canal se inscrevendo. É muito simples e se você acionar a opção de receber todas as notificações, quando surgir algo novo aqui no canal, você vai ser sempre informado. E se você já é um inscrito, obrigado pela sua parceria, pela sua companhia. Há alguns inscritos que acompanham o canal desde o comecinho e que comemoraram quando nós tínhamos ali 200, 300 inscritos e hoje o canal continua crescendo. Eu peço a você que já tem nos acompanhado que compartilhe o conteúdo para que mais pessoas também tenham a oportunidade de ver o que nós produzimos por aqui. Mas se você é novo por aqui, se você é um visitante recorrente ou mesmo inscrito, não se esqueça de deixar o seu like. O like funciona como um reconhecimento de que aquilo que está sendo produzido agrada. O YouTube também entende que você se interessa por esse conteúdo e é uma forma de outras pessoas também receberem as recomendações daquilo que nós produzimos. Dito tudo isso, eu falo nesse vídeo desse livro aqui, ó. É um livro muito interessante, Canonical Theology, escrito por John Packihan. John Packihan é um jovem teólogo, professor na Universidade de Andrews, que tem escrito muita coisa. E é interessante porque os livros de Packihan e seus artigos saem por editoras que não são adventistas. Cada vez mais ele tem recebido um reconhecimento, mostrando que é possível ser um acadêmico sério, comprometido, sem deixar de lado a identidade adventista. Existe até mesmo um vídeo no YouTube onde Packihan está numa universidade cristã falando sobre o seu livro a respeito do sofrimento. E o entrevistador comenta que achou muito interessante a visão do grande conflito para explicar a questão do sofrimento. E essa é uma noção tipicamente adventista. É interessante como Deus tem usado John Packihan para fazer com que a teologia adventista seja difundida mesmo fora dos muros da denominação. Então, sobre o que Packihan trata nesse livro? Ele começa afirmando que, de fato, a Bíblia é um livro fundamental para os cristãos. Apesar disso, comunidades cristãs ao redor do mundo têm divergido a respeito do conteúdo do cânon. A Igreja Católica, como muita gente já sabe, tem uma Bíblia com 7 livros a mais. E também os ortodoxos têm livros que são diferentes daquilo que está na Bíblia Católica e também da Bíblia Protestante. Afinal de contas, o que define o que um livro é ou não é canônico? Packihan então discute essa ideia, mostrando que há duas vertentes para responder essa pergunta. Uma delas é o que ele chama de Community Canon Model. Nessa vertente, o que define o que faz parte do cânon é a comunidade. A comunidade reconhece e legitima aquilo que vai fazer parte da Bíblia. Existe o modelo da Igreja Católica, que é o Ecclesiastical Fixed Canon View, onde a autoridade da Igreja acaba instituindo e reconhecendo os livros inspirados, e aquilo que é o consenso contemporâneo, ou Adaptive Canon View. Mas o que Packihan defende nessa obra não é essa visão da comunidade impondo e reconhecendo os livros que fazem parte do cânon. O modelo que ele defende se chama Intrinsic Canon View, ou seja, ele está defendendo que os livros da Bíblia são intrinsecamente canônicos, independente do reconhecimento da comunidade, assim como o próprio Filho de Deus. E essa analogia eu achei muito interessante, porque Jesus, ele é o Filho de Deus? Sim, independente se as pessoas criam nele ou não. Da mesma maneira, os livros que formam a Bíblia, escritos por autores inspirados, eles já são canônicos, independente se as pessoas vão reconhecer ou não. Ele também fala do relacionamento da tradição cristã com a interpretação da Bíblia. Reformadores radicais seguiam aquilo que é chamado de tradição zero. Eles não acreditavam que a tradição pudesse ser útil na hora de interpretar a Bíblia. Os protestantes magisteriais, como Lutero e Calvino, acreditavam na tradição 1, os primeiros pais da igreja, como fonte útil para interpretar a Bíblia. E isso acabava também criando interferências nas suas macro pressuposições, fazendo com que eles interpretassem a Bíblia
pelas lentes desses pais da igreja. E a Igreja Católica, no período contemporâneo ao que ocorreu a Reforma Protestante, seguia a tradição 2, ou seja, admitia outras fontes na hora de interpretar a Bíblia, como por exemplo a autoridade da própria igreja. Até hoje a Igreja Católica aceita a Bíblia, mas aceita a tradição e também o episcopado. São as 3 fontes de autoridade usadas pela Igreja Católica. Por isso ela chega a conclusões tão diferentes daquilo que nós vemos na maior parte das igrejas cristãs protestantes. Peckham também apresenta o mais refinado conceito de sola escritura nesse livro, desenvolvido ao longo de alguns artigos que ele já havia publicado, também presentes na sua tese de doutorado, mas aqui mastigado, digerido e bem maduro. Eu já fiz um vídeo sobre sola escritura e ali eu apresento um pouquinho do conceito de John Peckham. Então aqui eu não vou falar mais sobre isso em detalhes. Se você tiver interesse, você pode procurar o nosso vídeo sobre sola escritura. Então esse é um livro bastante engenhoso, com dados muito interessantes e referendado por diversos autores evangélicos que reconhecem as boas qualidades teológicas de John Peckham. De fato, a gente está aqui diante de um teólogo que, embora muito jovem, conhece bastante, fala com muita precisão e apresenta ideias bem coerentes e interessantes a respeito desse tema. Dá para ver que foi algo muito bem pesquisado, a abordagem é bem elaborada, há um conhecimento muito vasto por parte do autor, uma coisa impressionante, de maneira que a leitura desse livro é imprescindível. Eu já mencionei aqui alguns pontos fortes desse livro, né? Sem contar que a leitura dele é muito agradável, muito lógica, muito bem ordenada. E para aqueles que são mais detalhistas, você vai encontrar uma riqueza aqui de fontes, de argumentação, que realmente vai fazer você pensar e crescer. O objetivo de Peckham, sem dúvida alguma, é mostrar como esses conceitos de teologia canônica vão favorecer uma construção teológica que seja de fato bíblica. Fazer teologia a partir da Bíblia é a recuperação do projeto dos pioneiros adventistas. E isso aqui é apresentado de forma muito lógica, muito bem concatenada, de maneira que há muito que valorizar nesse livro. Talvez o ponto negativo desse livro, se podemos dizer assim, é que algumas discussões elas requerem um nível de maturidade e de conhecimento prévio. Então esse livro vai funcionar melhor para aqueles que já conhecem algumas das discussões que são trazidas aqui ou que têm pelo menos alguma noção da literatura teológica, da história da teologia, do pensamento contemporâneo, a fim de poder acompanhar aquilo que Peckham está discutindo. Mas mesmo se você não tivesse conhecimento prévio e for um leitor atento e dedicado, você vai ser conduzido por essa estrada com muita precisão e de uma maneira bastante cautelosa e bíblica por alguém que é experiente e conhece bem as batidas do caminho. Por isso eu recomendo esse livro Canonical Theology. Acho que vale a pena você fazer o esforço de ler esse material. Vou deixar aqui na descrição um link para você poder adquirir esse livro por um valor muito mais em conta. É isso aí, se você clicar no link que está na descrição, você já recebe um desconto dado para você aqui pelo canal, além de receber uma literatura de alta qualidade na sua casa e poder aproveitar ao máximo essa literatura. Bem, meus amigos, então ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com cada um, dando sabedoria e proporcionando crescimento espiritual num tempo de tanta confusão religiosa. Um forte abraço, que Deus abençoe você. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home, when Jesus is my portion, my constant friend is He?